Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e este é o seu programa Argumento, que é o programa que debate os grandes temas sociais do momento. No programa de hoje eu trouxe para entrevista a Elisama Costa, que ela é coordenadora da equipe interprofissional da Vara da Infância e Juventude da comarca de Jaboatão dos Guararapes, que é uma comarca da região metropolitana aqui do Recife. E eu trouxe ela para falar de um tema bastante polêmico, principalmente se a gente considerar que nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista e homofóbica. Que tema é esse? É o tema da adoção por homossexuais. Olá, Elisama, tudo bom? Olá, Ronaldo, tudo bem? E obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço aqui por estar no programa Argumento. Como você sabe, críticas, elogios e sugestões de outros temas, deixem aqui nos comentários. E se você gosta do que o canal faz para a comunidade jurídica, acha que a gente presta serviço relevante, vá lá na nossa página de financiamento coletivo e doe a partir de R$1. Depois da vinheta, a gente se vê para começar o papo. Não sai daí. Bom, como eu disse para vocês, hoje vamos falar da adoção por homossexuais. Que é um tema bastante polêmico. Do ponto de vista constitucional, o que é que existe disso? Veja, a Constituição de 88, ela trouxe uma série de inovações no que atina à proteção da família. Em primeiro lugar, ela trouxe a igualdade de homens e mulheres no que atina ao planejamento familiar. Ela trouxe a igualdade também dos filhos havidos dentro e fora da relação matrimonial. Ela reconheceu a união estável e ela reconheceu também como família aquela formada por um pai ou uma mãe e os seus filhos. Só que ela foi omissa no que atina a união homossexual ou união homoafetiva. Coisa que foi resolvida com a decisão do Supremo, que reconheceu a união homoafetiva. E também a gente vai falar de um recurso extraordinário em que a ministra Carmen Lúcia já se manifestou no sentido de que não há limitação alguma quanto à idade ou sexo da criança no que atina à adoção por casais homossexuais ou até por homossexuais de forma unitária, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Primeira pergunta, Elisama, que eu quero para a gente começar o nosso papo é o seguinte: é um paradoxo que existe em torno desse tema da adoção. Qual é esse paradoxo? Em primeiro lugar, existem poucas crianças a serem disponíveis para adoção se a gente for comparar com a quantidade de pretendentes à adoção. E por que é um paradoxo? Porque apesar de existir muito menos crianças e adolescentes disponíveis para adoção e muito mais pretendentes à adoção, muitas dessas crianças alcançam a maioridade e não saem das instituições de acolhimento, né? Isso porque parece que há um perfil meio consagrado no Brasil e muitas dessas crianças e adolescentes estão fora desse perfil. Eu queria que você falasse disso e falasse também, para a gente começar o nosso papo, de qual é o sentimento que quem quer adotar tem que estar imbuído para iniciar um processo de adoção. Olha, Ronaldo, esse ponto que você falou sobre esse paradoxo entre o número de pretendentes à adoção e de crianças, ele é bem interessante porque se diz muito que a conta não fecha. Por que essa conta não fecha? Hoje nós temos cerca de 38 mil pessoas cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção. E temos, do outro lado, cerca de 7 mil crianças que estão aptas para adoção e estão nessas instituições de acolhimento. Mas, infelizmente, esses candidatos à adoção, muitas vezes, eles trazem muitas exigências quanto ao perfil dessa criança e, efetivamente, a gente não vai encontrar essa criança nas instituições de acolhimento. Para você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns dados bem atualizados, né, do Cadastro Nacional de Adoção, e dessas 38 mil pessoas que estão aguardando, né, por um filho, apenas 48% aceitam crianças negras, 68% não aceitam crianças que tenham irmãos e 28% querem apenas meninas e 70% querem apenas crianças com até 5 anos de idade. Bom, esse é
o panorama que a gente tem em relação aos pretendentes que estão cadastrados. E em relação às crianças, dessas 7 mil crianças, a gente tem que 65% são negras ou pardas. 63% dessas crianças têm irmãos, 55% são meninos e 72% dessas crianças são acima de 5 anos de idade. Então é por isso que essa conta não fecha, né? Então nós temos aí que trabalhar essa questão do perfil da criança idealizada pelos candidatos à adoção. E a gente, quando vai fazer o processo, né, de preparação desses candidatos à adoção, a gente tem um momento em que a gente faz muitas palestras, muitas oficinas, tentando sensibilizá-los nesse sentido. Porque muitas vezes a criança que eles idealizam não é a criança que está lá esperando por uma família. E qual é a criança idealizada por eles? Vamos fazer o raciocínio inverso. Qual é o perfil dessas crianças? Normalmente os candidatos, quando chegam, já na primeira entrevista, eles querem crianças brancas, crianças saudáveis, né? Geralmente querem apenas uma criança, não querem crianças que sejam acima de 5 anos de idade. Então, geralmente, na primeira entrevista, a gente já sente que esse é o perfil mais procurado. Com o tempo, com esse trabalho que a gente vai fazendo, né, de sensibilização, a gente costuma também trazer pessoas que adotaram crianças fora desse perfil mais procurado, né, e que trazem experiências muito positivas. E isso tem feito com que haja uma mudança em alguns casos, né? A gente ainda sente que essa mudança ela é tímida, mas ela vem acontecendo aos poucos. Então, na minha avaliação, está tendo sim hoje uma ampliação desse perfil de crianças que são procuradas para adoção. Então, mas apesar dessa evolução, né, desse perfil, ampliação desse perfil, ainda muitas crianças e adolescentes completam a maioridade e não saem das instituições de acolhimento, saem direto das instituições de acolhimento para o mundo, né? Sem passar por esse processo de adoção, não é? Isso é verdade. Lamentavelmente, né, na maioria dos casos, não se tem algum tipo de política pública que possa dar algum tipo de suporte, né, a esse jovem, né, que completou os 18 anos e que precisa sair dessa instituição de acolhimento. E para evitar isso, hoje existem muitos programas de apadrinhamento afetivo, inclusive em Jaboatão nós temos o programa Anjo da Guarda, que é um programa de apadrinhamento afetivo e financeiro. E com relação ao afetivo, a gente tenta privilegiar exatamente aquelas crianças e adolescentes que estão fora desse perfil mais procurado. Então, são crianças que estão disponíveis para adoção, já foram realizadas buscas no Cadastro Nacional de Adoção e a gente não consegue localizar pretendentes para o perfil dessas crianças e adolescentes. Então, elas são incluídas nesse programa de apadrinhamento. A ideia do apadrinhamento afetivo não é estimular a adoção ou ser uma espécie de test drive para a adoção, mas nós temos alguns casos, né, de apadrinhamento afetivo que evoluíram para uma adoção. É claro que tudo isso é acompanhado por uma equipe, né? Na nossa equipe a gente tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, e eles fazem todo esse trabalho de acompanhamento, tanto do processo de adoção quanto do processo de apadrinhamento. Agora fala para os nossos assinantes que não sabem direito o que é. A adoção eu acho que eles têm ideia, mas esse apadrinhamento, diz exemplos práticos, como é que você apadrinha uma criança? Bom, a primeira coisa é comparecer na vara da infância para fazer o seu cadastro. Você vai passar por uma avaliação pela equipe para saber se realmente você tem um perfil para apadrinhar uma criança. Você vai dizer mais ou menos o perfil da criança que você quer apadrinhar. E se você conseguir se cadastrar, você vai poder retirar essa criança da instituição de acolhimento para passar um final de semana, né, na sua casa. Você vai poder fazer uma viagem, vai poder passar as férias com essa criança. E tudo isso é acompanhado pela equipe da Vara da Infância e Juventude.
Então, o programa de apadrinhamento afetivo, ele dá a essas crianças que estão nas instituições de acolhimento a oportunidade de terem algum tipo de convivência familiar. Essas pessoas acabam se tornando pessoas de referência, né? Principalmente para esses adolescentes que estão nessa fase em que estão se preparando para essa vida autônoma. E a gente tem visto isso com bons olhos. Não é o ideal é que esse adolescente tivesse uma família, mas infelizmente nem sempre é possível. E aí, nesse ponto, a gente acredita que esse programa de apadrinhamento, ele traz, de alguma forma, algum benefício para essa criança ou para esse adolescente. E muitos desses que estão envolvidos nessa campanha de apadrinhamento convertem para a adoção? Não são muitos os casos, porque, como eu falei, esse não é o objetivo do programa de apadrinhamento. Porém, em alguns poucos casos, né, a gente percebe que há uma evolução. E aí, claro, é preciso que a gente acompanhe isso de perto para que essa adoção tenha muitas chances de ser uma adoção bem-sucedida, né? Isso ocorre depois de um tempo longo de avaliação e de acompanhamento pela equipe interprofissional. Mas é possível, sim, é possível. Certo. Voltando ao tema da adoção, queria que você dissesse pra gente, porque tem uma questão que eu que sou fora dessa área, eu acho que é complicada, porque veja, o ECA, ele permite que os pretendentes à adoção frequentem essas instituições de acolhimento. Como é que vocês fazem, a equipe interprofissional de vocês, fazem para balizar essas crianças e adolescentes daqueles pretendentes à adoção que começam a frequentar essas instituições, criam uma expectativa nessas crianças e adolescentes de que podem ser adotadas e no final o processo não se concretiza? Como é que há essa limitação, esse balizamento dessa criança, esse balizamento emocional, inclusive? Ronaldo, de fato, o ECA, ele fala que é possível, sim, que os pretendentes à adoção tenham contato com crianças nas instituições de acolhimento. Mas ele deixa bem claro que isso só pode ser feito com a supervisão da equipe interprofissional e mais, esse contato só pode ser feito com crianças que já estejam disponíveis para adoção. Porque imagine você, nessas instituições de acolhimento, muitas crianças ainda têm algum tipo de contato com a família biológica. Então, se esse pretendente à adoção tiver algum contato com essa criança, isso pode gerar algum tipo de sofrimento para essa criança e para o próprio pretendente mais tarde, porque essa criança ainda não está disponível para adoção, ela ainda não foi destituída do poder familiar. Isso pode, inclusive, atrapalhar um possível retorno dessa criança para a família de origem. Então é por isso que a gente não recomenda que os pretendentes à adoção visitem as instituições de acolhimento sem o acompanhamento, sem a supervisão de uma equipe interprofissional. Até porque o ECA diz que a prioridade é o retorno à família biológica, né? Exatamente. O ECA, ele diz que somente depois de esgotadas as possibilidades de retorno dessa criança para a família natural ou família extensa, que aí seria um tio, uma avó, se realmente essas possibilidades forem esgotadas, é que essa criança ela pode ser disponibilizada para adoção. Então a nossa equipe ela faz todo um trabalho inicial de tentar reintegrar essa criança ou esse adolescente à sua família natural. Somente quando isso não é possível é que há a destituição do poder familiar e essa criança é inserida no Cadastro Nacional de Adoção. Ótimo. Agora eu quero trazer o papo, já que estamos mais ou menos na metade do programa, eu quero trazer o papo para adoção por homossexuais, né? Por famílias homoafetivas. Apesar de não ter estatísticas sobre isso, eu não sei nem se tem, mas eu acredito que não tem estatísticas sobre isso. Pela sua experiência, os relatos, os casos que você acompanha, não só casais, né? Porque podem ser solteiros, homossexuais solteiros. Eles buscam crianças e adolescentes para esse processo de adoção que estão fora desse perfil, como que já passaram da idade, do padrão, do perfil, ou adotar um conjunto de irmãos que também não é natural. É mais comum, é menos comum, pela sua experiência?
Olha, eu posso falar apenas pela minha experiência em Jaboatão. O que eu percebo em Jaboatão, eu estou lá há mais ou menos 7 anos trabalhando com a temática da adoção, é que os casais homoafetivos, eles normalmente chegam já com um perfil mais amplo, né? Eles estão mais disponíveis para receber crianças acima dos 5 anos de idade, estão mais disponíveis para receber crianças com algum tipo de problema de saúde. É uma coisa que eu percebo em Jaboatão nesse tempo que eu estou lá, mas eu não posso dizer o mesmo, né, em relação às demais comarcas. Eu não sei se isso se repete também nas outras comarcas, mas é uma impressão que eu tenho a partir da minha experiência aqui em Jaboatão. Não, talvez, e aí minha opinião é bem pessoal mesmo, porque eu não tenho experiência nessa área, talvez esses casais homossexuais, homoafetivos, eles sofram ainda, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, homofóbica, etc. Então eles sofram tanto esse preconceito, essa exclusão social, que eles buscam também crianças e adolescentes para adotar que tenham esse perfil também. Você tem ideia disso? Não tem ideia? É uma explicação. Eu não tenho realmente como dizer para você, né, se realmente é isso, mas é uma explicação possível. Porque a gente também tem exemplos de transexuais também que vão em busca de crianças e adolescentes, o público LGBT de um modo geral, né? E eles saem um pouco desse perfil mesmo, perfil consagrado, né? Sim. Nós estamos, inclusive, acompanhando agora uma adoção por um casal em que a mulher, ela é trans e a criança que está nesse processo de adoção está fora desse perfil mais procurado, né, pelos nossos candidatos à adoção. E até agora o processo de adaptação está correndo sem maiores dificuldades. Então a gente tem realmente hoje essas pessoas, né, tanto homossexuais quanto transexuais, buscando a adoção como uma forma, né, de ampliar a família. É mais nesse tom do preconceito que eu encaminho a próxima pergunta, que assim, a gente vive numa sociedade heteronormativa, né? Onde é encarado como normalidade apenas os heterossexuais, né? A gente já conseguiu evoluir muito na superação desse preconceito, mas ainda somos um país onde tem uma homofobia muito forte, crimes homofóbicos ainda são muito fortes, assassinatos homossexuais, e o público LGBT de modo geral, eles sofrem, além de preconceito, sofrem crimes, são mortos, etc, assim como a mulher, etc. E esse preconceito, porém, ele não é apenas da sociedade, ele ainda está nas nossas instituições, né? Como exemplo, eu cito para vocês o recurso extraordinário 846.102, em que o Ministério Público do Paraná, ele queria impedir que um casal homossexual, ele queria restringir o direito de adoção por esse casal homossexual, ele queria restringir a criança e o adolescente em razão da idade e em razão do sexo, né? Isso chegou no Supremo e a ministra Carmen Lúcia já se manifestou dizendo que não há nenhuma legislação, e o Tribunal de Justiça lá do Paraná também indeferiu esse recurso do MP do Paraná, dizendo que não há nenhuma espécie de restrição na lei, tanto no que atina ao sexo, quanto no que atina à idade da criança e do adolescente. Fala um pouco desse preconceito, que não é só da sociedade, são apenas também das instituições que lutam pela essa efetivação do direito, né? O preconceito em relação a esse público ainda é muito grande. E com relação aos requisitos para adoção, né, eles estão lá no ECA, e o ECA em momento algum fala sobre orientação sexual, ou diz que o casal formado por 2 homens ou por 2 mulheres só pode adotar uma criança a partir de uma determinada idade. Então, o ECA, ele não faz esse tipo de restrição, ele apresenta quais são os requisitos, né, para adoção, e para a gente é isso que conta. A pessoa atende aqueles requisitos independentemente de ser homossexual, heterossexual, transexual.
E isso não é algo relevante do ponto de vista da equipe interprofissional, né? Como eu falei, nós temos lá profissionais da área de psicologia, serviço social, pedagogia. Então, do ponto de vista dessas áreas do conhecimento, isso não é algo relevante no processo de avaliação para uma habilitação à adoção de crianças e adolescentes. E nem o ECA, né? E aí já partindo para o direito, né, do ponto de vista jurídico, o ECA não estabelece também esse tipo, né, de discriminação em relação aos casais homoafetivos. Certo. E é importante lembrar que, apesar dessa decisão progressista da ministra Carmen Lúcia, ainda temos uma série de problemas na legislação. Eu queria falar, por exemplo, da questão de quando é um casal de mulheres que querem adotar. Não há uma indicação de qual das mulheres na legislação, né? Qual das mulheres vai tirar a licença maternidade? Se são as duas que tiram essa licença maternidade. Fale um pouco desses furos na legislação, porque quando a legislação surgiu ainda não era tão patente essa pauta do movimento LGBT. E eu quero que você fale sobre isso e fale se você acha que isso é um preconceito ou é uma questão temporal mesmo, e como é que resolve essa questão, por exemplo, da licença maternidade, quando existem duas mães, né? Bom, antes eu preciso dizer que a licença maternidade ela é extremamente importante para o processo de adaptação dessa criança ao seu novo lar. Então, para a adoção, a licença maternidade é algo realmente imprescindível, porque é nesse momento em que a gente vai avaliar como é que está se processando essa adaptação entre o adotante e o adotando. E nós já tivemos casos de licença maternidade que foi concedida até para um casal de 2 homens. Então, não só no caso de 2 mulheres, mas também no caso de 2 homens. Essa licença maternidade, ela é concedida geralmente a um deles. Nos casos que nós atendemos lá em Jaboatão, a licença só foi concedida a um deles. E eles entraram em consenso em relação a quem iria requerer a licença maternidade. Certo. E quando se trata de crianças um pouco maiores e também de adolescentes, e considerando que a gente vive nessa sociedade que eu estou chamando aqui de heteronormativa, você acha que é preciso uma certa preparação para essas crianças e adolescentes que vão ser adotadas por homossexuais? Ou não é necessária, ou depende de cada caso? Como é a prática lá na equipe interprofissional, na vara da infância e juventude? Sim, essa criança ela precisa ser preparada para uma adoção. Independentemente de ser uma adoção por um casal homossexual, ou por um casal heterossexual, ou por uma pessoa solteira, necessariamente essas crianças passam por esse processo de preparação para colocação em família substituta por meio da adoção. Isso está previsto, inclusive, no ECA. Então, novamente, eu digo que a nossa equipe, ela faz esse trabalho em conjunto com a equipe da instituição de acolhimento. As instituições também têm equipes com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, né? Então, nós fazemos um trabalho conjunto. Essas equipes trabalham no sentido de preparar essa criança, porque de qualquer maneira, essa criança, ela veio de uma família que não teve condições, né, de cuidar dela, e ela vai ser colocada agora numa nova família. Então, independentemente de ser um casal homossexual, essa criança ela precisa ser preparada. Mas o que eu percebo nesse processo de preparação, e aí eu estou falando especificamente quando se trata de casais homossexuais, é que as crianças, elas lidam com isso de uma maneira muito mais natural que a maioria dos adultos. Nós percebemos isso quando vamos trabalhar essa questão com essa criança. Normalmente ela lida com muita facilidade, né? E todos os casos que nós acompanhamos, né, de adoção por homossexuais, isso aconteceu de uma maneira muito natural, né? E é claro que a gente também precisa preparar essa criança para uma outra situação, que é o preconceito que vem da sociedade. E aí, nesse ponto, o que a gente percebeu? Especialmente nas escolas, a gente encontra muitas situações em que outros colegas, ou às vezes até o funcionário da escola, vai abordar essa criança para tratar desse assunto.
Ah, e aí, como é ter duas mães, ou como é ter dois pais, né? Você não se sente mal por isso, coisas desse tipo. Então, infelizmente, a gente percebe que muitas vezes a escola é um espaço de reprodução desse preconceito que existe na sociedade. E aí, o que a gente faz? A gente tenta trabalhar isso com a criança, porque ali naquele momento, a criança ela está sozinha, né? Não tem ali alguém que possa ajudá-la a lidar com essa situação. Verdade. E isso é tão preocupante que hoje nós temos vários grupos de apoio à adoção que estão fazendo um trabalho nas escolas. Eles vão até lá, fazem oficinas, fazem palestras, tentando sensibilizar os funcionários da escola, os pais de alunos e os próprios alunos de que a adoção é algo que deve ser considerado natural, né? Nós temos que receber essas pessoas assim como nós recebemos todos os outros, né? E não tratar de forma diferenciada, de forma discriminatória essa pessoa pelo fato de ela ter sido adotada e muito menos pelo fato de ela ter sido adotada por um casal, né, homossexual. Então, minha próxima pergunta seria basicamente nesse sentido, se as crianças e adolescentes adotados, eles fazem essa distinção, né? Se você tem relatos de que é mais fácil a concretização do processo de adoção se for um casal heterossexual em relação a tudo, não só no seio da família, mas em relação à sociedade do que um casal homossexual. Mas parece que as crianças, como ainda estão no início desse processo de socialização, elas ainda não absorveram todos os preconceitos da sociedade, né? Então, para as crianças é mais fácil do que para os adultos, tanto os pretendentes quanto a própria sociedade em volta, né? Isso é que eu percebo a partir da minha experiência. As crianças, elas conseguem lidar com isso e, claro, essa aproximação ela é feita aos poucos, né? Então, inicialmente essas pessoas se aproximam da criança, fazem visitas na instituição de acolhimento, depois de um tempo podem sair para passar um final de semana. Então, isso vai acontecendo aos poucos e a criança vai percebendo isso e vai entendendo isso como algo natural. A gente teve até o caso de uma criança que foi adotada, né, por um casal formado por dois homens. E aí ela chegou para uma conhecida nossa e perguntou, olha, você tem namorado ou namorada? E aí no começo ela ficou meio desconfortável com a pergunta, né? Não soube bem o que dizer. Mas isso para a criança soa muito natural. Ele tem dois pais e ele entendeu que as pessoas podem gostar de homens, de mulheres. Enfim, essa questão, né, do exercício da sexualidade, isso é uma coisa que diz respeito à nossa intimidade, né? Então, para ele isso foi algo natural, mas, né, a pessoa se sentiu um pouco desconfortável. E a orientação sexual não tem, apesar do preconceito da sociedade, não tem nada a ver com formação do caráter, idoneidade, não tem nada a ver, não? Exatamente, exatamente. Você quer falar alguma coisa? Estamos acabando no nosso programa. Eu já agradeço a sua presença aqui no programa Argumento. Você quer falar alguma coisa sobre esse tema, sobre os preconceitos em volta desse tema? Uma palavra final para a gente encerrar? Não, eu acho que, como eu disse durante a entrevista, ainda existe muito preconceito, né, em relação aos casais homossexuais, especialmente no que se refere à adoção, porque isso está, na minha opinião, muito relacionado ao conceito que se tem de família, como você comentou também no início da nossa conversa. Então, hoje que a gente tem aí as discussões em torno do Estatuto da Família e tal, bom, a gente precisa entender que a sociedade ela está evoluindo e que hoje a gente tem várias formas, né, de organização da família. A gente tem família formada, né, por um pai e um filho, né, dois pais e um filho. Enfim, a gente tem uma série aí de formas, né, de família e a gente precisa respeitar todas elas, a gente precisa garantir direitos, né, a todas elas. Todas essas famílias existem e precisam ter os seus direitos garantidos. Tanto é que na Faculdade de Direito, jovem jurista, você vai estudar direito das famílias, né? Não se fala mais em direito de família, como se fosse família, aquele núcleo duro, passado formado por pai, mãe e filhos, né? As famílias têm múltiplas configurações e isso é muito bom. Obrigado, viu, Elisama? Por nada, Ronaldo. Até a próxima. Até mais. Tchau.